todos, muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos vendo as epístolas de João e em seguida veremos as epístolas de Pedro. Mensagem número 8. Título: De fato, somos filhos de Deus. Leitura da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 até 10. Irmãos, realmente o Senhor tem nos agraciado muito. No meio de tantas lutas, no meio de tantas batalhas, lutando contra quem não quer que a vontade de Deus seja feita, lutando contra o império das trevas, o reino da mentira, sofrendo com as mentiras. Mas, irmãos, que maravilha! Nós estamos lutando pela verdade. E a verdade, com certeza, triunfará. Mesmo que a batalha seja feroz, às vezes cruel, mas nós estamos felizes, estamos tranquilos, porque nós temos a unção que vem lá do Santo, e essa unção nos dá a presença do Senhor, e essa unção nos faz trabalhar no descanso. Que maravilha! Irmãos, eu quero só contar um milagre que aconteceu agora há pouco na sala, à tarde, na comunhão com os cooperadores. Nós queremos dar o melhor para os irmãos nesse auditório. O verão está chegando. Vocês estão percebendo que o verão está chegando bem quente. E nós propomos no coração de climatizar esse auditório. Mas o valor previsto era quase que proibitivo, inviabilizando o nosso sonho de ver esse auditório totalmente climatizado. Mas graças ao Senhor, o Senhor está nos dando essa oportunidade de viabilizar isso. Primeiramente, o Senhor nos deu pessoas adequadas, com habilidade, para a gente restaurar todas as nossas máquinas de ar-condicionado debaixo do mezanino. E nós não tivemos que gastar muito, e já temos ali todas as máquinas praticamente prontas para o funcionamento. Nós precisamos climatizar essa parte toda da frente. Imaginávamos um valor muito alto, mas graças a Deus nós pesquisamos, corremos atrás, nós conseguimos baixar esse custo e nós fechamos um contrato, demos uma entrada, já demos o início da compra dos equipamentos que em outubro chegarão. E nós tínhamos mais 4 parcelas para pagar. A primeira parcela vence na semana que vem. Irmãos, nós temos uma força tão grande que o Senhor deu para nossas irmãs, as nossas mulheres. Elas fizeram uma reunião ontem e levantaram o valor que sobejou a primeira parcela. E agora, na sala dos cooperadores,
nós mostramos essa iniciativa maravilhosa das mulheres, que aliás as mulheres, desde a nossa necessidade de fazer a reforma do Espaço Pão da Vida, as mulheres do Congresso das Mulheres, quando souberam que a gente estava precisando de um valor, elas só ouviram um suspiro, e em uma semana elas conseguiram esse valor. Irmãos, são coisas desse tipo que estão acontecendo no nosso meio. É só mesmo vendo mesmo que o Espírito faz esses milagres. E hoje à tarde, conversando com os cooperadores, não sei se os cooperadores estavam ficando com medo de ficar para trás das mulheres, com medo de substituí-los pelas mulheres, né? Graças a Deus, irmãos, nós levantamos todo o recurso necessário até o final. Em outubro chegaram os equipamentos, nós já vamos começar a trabalhar. E nós vamos deixar tudo pronto até o final desse ano, para que em janeiro a conferência de jovens já tenha um auditório climatizado. Nós estamos como quem sonha. Como quem sonha. As coisas estão acontecendo, irmão, de uma maneira tão milagrosa. Não temos milionários entre nós, mas nós temos o Senhor que está por detrás de tudo. Ele está fazendo milagres. Por isso, irmãos, eu estou muito contente. A mão do Senhor está conosco. Por isso, aquilo que o Senhor prometeu-nos em Êxodo 33, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso, irmãos, está se concretizando nos nossos dias. De fato, cada passo que nós damos, irmãos, nós não damos um passo pela sabedoria do homem, nem pela capacidade humana, mas a presença do Senhor está conosco. Nós hoje, irmãos, não precisamos nos esforçar, usar a nossa habilidade, mas o Senhor está nos fazendo trabalhar no descanso. Eu nunca ia imaginar, em uma tarde, teremos levantado todo esse recurso, mas Deus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor, né? Vamos então em frente, vamos. Por isso eu também disse para os irmãos, desde Colômbia eu venho falando, o Espírito, irmãos, está acelerando todo o processo. Ele tem pressa para voltar. Estamos muito alegres, né? Ele tem pressa. Só que Ele precisa que nós, a igreja, sejamos rápidos em atender essa velocidade. Que não sejamos letárgicos, que não sejamos lentos para cooperar com o Espírito. Então, graças ao Senhor, todos os nossos cooperadores entenderam que todos nós, irmãos, devemos ser rápidos, aproveitar esse tempo que o Espírito está trabalhando de uma maneira sobrenatural. Vamos cooperar com Ele. Vamos rapidamente usar os nossos adolescentes, os nossos jovens como capitães, os nossos irmãos adultos e maduros como intendentes. Vamos usar como ferramentas para a multiplicação de número de pessoas nas igrejas e também para a consolidação desse número de pessoas. Nós queremos dobrar o número de pessoas até o julho do ano que vem. Que o Senhor possa nos ajudar. Vamos ser cada um de nós, irmãos, diligentes. Vamos fazer o Vem e Vê. Você já experimentou o Vem e Vê? O poder dessa ferramenta? O que você não conseguiu por todos esses anos da vida da igreja, o número de pessoas sendo acrescentado à igreja, o Vem e Vê pode fazer. Por isso, irmãos, vamos acreditar que o Senhor quer avançar, só precisa da minha e da sua cooperação. Muito bem, então vamos seguir. Vamos para 1 João
capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor tem concedido o Pai. Esse amor é o amor ágape do Pai, que o Pai nos doou. O amor de Deus, quando Deus nos amou, Ele tomou uma atitude. Ele não ama só de palavra, mas Ele ama de fato. Quando Deus nos ama, Ele faz uma doação a nós. E essa doação é Ele mesmo. Ele nos doou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o amor do Pai é tão grande que deu o seu próprio Filho unigênito. Está em João, capítulo 3, versículo 16, um versículo conhecidíssimo por todos. Mas vamos voltar a ler, vamos lá. João 3, 16. Nosso Deus nos amou e nos doou o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus nos criou para dar-nos a sua vida eterna. Por isso que no jardim do Éden, Ele plantou bem no meio do jardim a árvore da vida. Deus sempre desejou dar a sua vida ao homem. Por que Ele quer dar a sua vida para o homem? Porque Ele quer governar através do homem por meio da sua vida. Um governo de vida, um reino em vida. No entanto, a queda do homem, pelo engano da serpente, frustrou esse plano. O homem abriu a porta para o pecado entrar ao mundo, e pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Em outras palavras, nós ficamos numa rua sem saída. Se nós derramássemos o nosso sangue, também estaríamos acabados. E graças a Deus, pelo seu plano maravilhoso de salvação, Ele enviou o seu próprio Filho. Ele nos deu o seu próprio Filho. Ele não mandou empregado, Ele não mandou um funcionário, Ele não mandou os anjos, Ele mandou o seu próprio Filho. Irmão, você quer um amor maior do que esse? Ele doou o seu próprio Filho. Ele doou, na verdade, a si mesmo, porque Deus é um só. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, irmãos, para receber a vida eterna, nós não precisamos pagar penitências, não precisamos subir 100 degraus de escada de joelhos sobre o milho. Basta o homem crer em Jesus, recebe a vida eterna. Veja que facilidade. Por isso, irmãos, Deus quer nos dar vida. Ele facilitou tudo para isso. Ele sacrificou seu próprio Filho, e seu Filho morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Pelo seu sangue derramado, Deus então pôde perdoar-nos os pecados, e na sua ressurreição, Cristo tornou-se o Espírito.
Ele entrou em nós como Espírito. Em nós quem? Em todos aqueles que nele creem. E nós recebemos a vida eterna. E quando recebemos a vida eterna, João capítulo 1, versículo 12, diz o quê? João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, que facilidade! É só crer no nome do Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que João, em 1 João 3, ele exclama, não é? Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmão, a graça não é só ser chamado de filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Não fomos adotados por Deus, nós somos gerados por Deus. Quando cremos em Jesus, a vida de Deus entrou em nós e nos fez filhos de Deus. E não somente isso, Ele nos deu o seu Filho para sermos salvos, para crermos no seu Filho e ter a vida eterna, mas Ele ainda fez mais coisa. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Ele não só nos deu o seu próprio Filho unigênito, que morreu por nós na cruz, realizou a eterna redenção para perdão dos pecados e para nos gerar como filhos de Deus, mas Ele nos deu também seu próprio Filho para podermos viver por meio dele. Como viver por meio dele? Ele nos deu o seu Filho como Espírito, que está dentro de nós, como a unção espiritual. Aleluia! Nós podemos viver por meio dele. E de fato, somos filhos de Deus. Não fomos adotados pela caridade de Deus. Antes nós nascemos de Deus. Dele fomos gerados. Gênesis 1, 12 e 3, 6. Perdão, Gênesis não, João 1, 12 e João 3, 6. 3, 6 diz o quê? Que nós nascemos do Espírito. João 3,6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Não admires de eu te dizer, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Irmãos, e nós nascemos de novo. Nós somos de fato filhos de Deus. Que milagre, não? Que milagre! Como nós nos tornamos filhos de Deus? Efésios 1, versículo 13. De manhã mencionei, mas não li. Efésios 1, 13. Como diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tudo começou quando alguém pregou o evangelho para nós. E quando alguém pregou o evangelho para nós, falou, transmitiu-nos a palavra da verdade. Por isso, irmãos, a igreja foi formada pela verdade e a igreja é santificada pela verdade. Então, irmãos, a palavra da verdade chegou até nós como o evangelho da nossa salvação. Nós
tivemos que só fazer o quê? Crer. Nós cremos nessa palavra, nós recebemos a Jesus e nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo da promessa entrou em nós depois que nós cremos nele. Não é maravilhoso, irmãos? Nós nascemos de Deus, hoje nós possuímos a vida e a natureza de Deus. Mas o mundo não nos conhece. Próprio João, capítulo 1, versículo 10, logo no começo do seu evangelho, diz assim: o verbo, que é Cristo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Porque exteriormente, irmãos, Jesus veio como outro ser humano qualquer. Ele não veio com um escrito na testa: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Não, ele veio como um homem qualquer. Então, e não só veio como um homem qualquer, e Deus não deu a Jesus, homem, nenhuma beleza física. Isaías 53 fala que ele era como uma raiz numa terra seca. Ele tinha 30 e poucos anos, mas achavam que ele tinha mais de 50 anos. Não havia nenhuma beleza nele que agradasse o homem. Portanto, irmão, não é pela aparência exterior que você consegue identificar o Filho de Deus. Então, ninguém o conheceu. Quem olha, para sua aparência, vê um homem qualquer e não é bonito, não é homem de quem agradasse a sua vista. Por isso, irmãos, por isso que o mundo não o conheceu. Mas, irmãos, da mesma forma hoje, nós também nascemos de Deus. Nós também somos filhos de Deus. No entanto, nossa aparência externa não mudou. As pessoas que estão à nossa volta não vê na nossa testa dizendo: agora eu sou um filho de Deus. Não tem isso. Nós somos um homem qualquer, por isso o mundo não nos conheceu. Por isso que aqui diz 1 João 3, não é isso? Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Não conheceu que Jesus era o próprio Filho de Deus. Mas nós também temos hoje a vida de Deus dentro de nós, nós temos a natureza dentro de nós. Irmão, nós temos um ser espiritual e divino que está dentro de nós. Eu vou falar uma palavra que talvez te assuste. Nós temos esse ser divino em nós em gestação. Você sabia que todo aquele que creu em Jesus, nasceu de Deus, está grávido? Você sabia, não? Nós estamos gestando um ser divino dentro de nós, um ser espiritual. Ó Senhor Jesus, não é maravilhoso, irmãos? Aqui dentro está gestando esse ser espiritual, Filho de Deus. Eu tenho insistido em afirmar o que João está nos ajudando. Esse velho homem não se libertou da natureza do pecado. É errado dizer que depois que nós cremos no Senhor Jesus, a natureza do pecado foi erradicada de nós. Não, não foi.
Mas eu quero dizer para vocês com 100% de certeza que esse ser espiritual que está sendo gerado dentro de mim não tem pecado, não tem natureza pecaminosa, é um ser totalmente divino e santo, que está sendo gestado dentro de mim, dentro de você. E um dia ele vai se manifestar, e o mundo vai ver. Hoje o mundo não vê, não conhece, mas um dia vai ver, não é? Por isso, lá em Romanos 8, Paulo, ele fica maluco, ele fica louco, né? Capítulo 8, versículo 18, ele fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Desculpe-me me expor um pouco a minha antiga ignorância. Eu achava que quando chegar naquele dia, Cristo quando voltar, nós vamos ser glorificados, nós vamos receber uma glória naquele momento. Mas agora eu percebi, vendo essa mensagem, esse ser que está dentro de nós, sendo gestado, ele já tem a glória de Deus. Por isso, quando ele for manifestado, a glória será manifestada. Ou você não acredita em mim? Por exemplo, nosso Senhor Jesus, ele rogou ao Pai em João 17. Vamos ler. João 17. João 17. Irmão, você tem que valorizar mais o que você tem dentro de você. Ele fala assim, e agora, versículo 5, né? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo, porque Jesus era o Filho unigênito de Deus. Ele estava na glória do Pai, mas agora, na pessoa de Jesus, homem, ele ainda não tinha, né? Dentro dele sim, a glória já está lá, mas por fora ainda não, certo? Mas quando ele morresse, a sua humanidade precisava ser admitida para dentro de Deus. Quando fosse admitida para dentro de Deus, a sua humanidade seria glorificada. Mas ele, como Filho de Deus, já tinha a sua glória, ou não? Você não se lembra em João capítulo 1, versículo 14, como diz? Vamos lá, 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, quando é que João viu essa glória? Quando João viu essa glória? Dentro daquele homem que não tem beleza nenhuma, tinha glória. Quando que João viu? Mateus 17. Viu ou não viu? Mateus 17. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Era Jesus, na sua configuração terrena, e levou 3 discípulos em particular para um monte. E neste monte, Jesus foi transfigurado. Em outras palavras,
Jesus foi transfigurado. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não vou falar versículo 3 e 4, não vou ler versículo 3 e 4, foi tolice de Pedro. Versículo 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pedro, Tiago, João, vocês estavam vendo Jesus na configuração terrena, mas eu quero mostrar para vocês a sua configuração real. Esse é o meu filho amado. Um dia, esse que está sendo gestado em você, vai se manifestar. E vai se manifestar assim, ó, em glória. Ele já está sendo gestado, porque essa vida é gloriosa. A vida de Deus é gloriosa. Segunda Pedro, não foi só João que viu, não. Pedro também viu. Segunda Pedro 1. Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, quando estávamos com ele no Monte Santo. As pessoas que não conhecem a ele, olha para ele, é um Jesus com aparência desprezível, mas dentro dele está esse Filho de Deus majestoso, cheio de glória. O mundo não sabe que dentro de você também tem uma coisa assim. O mundo não sabe. Mas, irmãos, nós precisamos viver com uma esperança tão maravilhosa, sabe? Por isso Paulo fala que... Eu nem terminei de ler, né? Romanos 8, já virei a página, perdão. Né? Romanos 8, por isso que Paulo fica, né? Fica meio louco mesmo, é para ficar enlouquecido, né? Ó Senhor Jesus. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, hoje, eu e você estamos sofrendo na luta pelo reino, sofrendo ataques do inimigo, atacando nossa reputação, nossa honra, atacando-nos com mentiras e também, irmãos, com sofrimentos que nos transformam, com sofrimentos, irmão, que transformam nossa alma. Mas um dia, esse sofrimento, eu vou entender que esses sofrimentos todos visam a fazer essa glória aparecer. Essa glória vai ser revelada em mim e em você. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus,
Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando esses filhos de Deus aparecerem, irmãos, nós vamos ganhar a liberdade dessa glória. Nós vamos ser totalmente libertos de qualquer escravidão, até do peso de carregar esse corpo humano, irmãos. Sabia disso? Nós vamos estar libertos. Vamos receber um corpo da glória. Espírito cheio da glória. A alma totalmente transformada, cheia de glória. E o nosso corpo será transfigurado. O Senhor revestirá esse corpo mortal por um corpo de ressurreição imortal. Irmãos, imagina só, nós vamos viver totalmente na glória. E essa glória é uma glória que nos dá liberdade. Nós vamos ser libertos, irmãos, de todo tipo de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão da morte. Irmãos, até mesmo, irmãos, escravidão de carregar esse corpo físico. Né, amigo? Não precisa mais carregar esse corpo físico. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A criação está sofrendo por nossa queda, por nossa culpa. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo. Irmão, nós ainda estamos nesse corpo, estamos gemendo. Em nosso íntimo, estamos aguardando o quê? Qual a sua esperança? Estamos aguardando o quê? A filiação. A filiação é o quê? Completaram-se os 9 meses da gestação. Vai nascer o Filho de Deus. A plena filiação. Completou-se o prazo da gestação. Agora, irmãos, é a redenção do nosso corpo. Esse corpo vai receber um corpo de glória. Ó Senhor Jesus. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios 13. Dê uma olhada. 1 Coríntios 13, versículo 9. Hoje, enquanto vivemos nesse corpo, lutando pelo reino do Senhor, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Irmãos, por mais que nós estejamos aqui na terra ganhando de toda a palavra profetizada, da revelação da palavra, de todas as maravilhas que o Senhor tem revelado para nós, irmãos, ainda é em parte. Ainda é em parte. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, nós não precisaremos mais o que é em parte. Nós vamos entrar no que é perfeito. Esse perfeito aqui já se refere ao amor ágape de Deus. Você sabia que o seu destino é entrar no que é perfeito? Na própria perfeição, que é entrar, irmão, na esfera do amor de Deus. Tá? Aí, versículo 12. Porque agora vemos como um espelho, como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Irmão, nesse tempo em que João escreveu essas epístolas, não tinham espelho como hoje nós temos, de cristal. Espelho que hoje reflete muito bem a nossa imagem. Naquele tempo, os espelhos eram feitos de metais polidos, e principalmente bronze polido. E o bronze, por melhor que você deixa essa bronze em uma superfície polida, você contempla como espelho,
você ainda não consegue ver a definição verdadeira, né, do seu rosto, porque você está contemplando por espelho. Por isso hoje, irmãos, enquanto nós estamos aqui pela palavra profética, pela revelação da palavra, nós estamos conseguindo ver muita coisa, entendendo muita coisa, vendo muita... A Bíblia parece que está se abrindo para nós, mas ainda, irmão, por mais que a gente esteja vendo, ainda em parte. Ainda estamos vendo como por espelho. Mas um dia, quando nascer esse menino, essa coisa que está gestada aqui dentro de mim, e dentro de você, né? Que vai fazer o quê? Agora, conheço em parte. Agora vemos como em espelho obscuramente. Então, veremos face a face. Não precisaremos mais do espelho. Nós vamos olhar um para outro e vamos olhar para o nosso Senhor. Nós vamos conhecer Ele face a face. Como Pedro, Tiago e João viram ao nosso Senhor Jesus face a face lá no Monte da Transfiguração. Não é maravilhoso, irmãos? Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Hoje, as pessoas à minha volta não me conhecem, não sabem o que está aqui dentro. Mas um dia, quando o Senhor se manifestar, e quando nós contemplarmos face a face, irmão, eu também vou ser conhecido, porque esse Filho de Deus, gestando em mim, vai nascer, vai se manifestar. Oh, maravilhoso! Tiago 1, 23 e 24 também fala do uso do espelho, né? Vamos lá, 1, 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Quem é só ouvinte e não praticante, tá? Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas quando o Senhor retornar na sua glória, nós veremos o Senhor face a face, e nós seremos também conhecidos como filhos de Deus. Por isso, vamos seguir para versículo 2. 1 João 3, 2. Vamos lá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Que coisa maravilhosa! Nós vamos ser como Ele. Que coisa maravilhosa! E eu já falei isso para vocês lá em... Vamos dar uma olhada, vai? Eu já falei, mas vamos repetir. Êxodo 34. Êxodo 34, versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Irmãos, olha só como o nosso Deus, Ele é cheio de glória. Ele não precisa pôr uma lâmpada para resplandecer. A própria vida dele é uma vida gloriosa. Então, quando você tem comunhão com esse Deus, você também se enche de glória. Moisés estava ali conversando face a face com Deus. A glória de Deus resplandecia no seu rosto, e quando ele saía da tenda da congregação para falar com o povo, seu rosto estava brilhando, brilhava, né? Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés,
eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Ficaram com medo. É glória de Deus. Aí versículo 33. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com véu até entrar e falar com o Senhor. Por quê? Porque ele colocava o véu de novo, depois de falar com o povo. Ele entrava na tenda da congregação, falava com Deus, ele tirava o véu. Qual é a razão disso? Quem sabe? Eu expliquei de manhã. 2 Coríntios 3. Não está explicado lá? 2 Coríntios 3. Só se vocês não entenderam nada de manhã, né? Vamos lá. Aqui, ó. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, a glória no rosto de Moisés, depois de falar com o povo, com Deus, e tem um tempo de duração. Ele então falava com o povo com a glória no rosto. Só que isso vai desvanecendo. Vai chegar um momento que desvanecia, perdia totalmente a glória. Então ele novamente colocava um véu no rosto para que o povo de Israel não visse a terminação da glória. Ele colocava assim, ó. Quando a glória desvanecia, ele fazia assim, né? Aí ele corria para a presença do Senhor. E quando entrava na tenda da congregação para conversar com o Senhor, ele tirava o véu para receber mais glória. Aí enchia de glória e vinha para o povo e falava com o povo com o rosto resplandecente de glória. Mas tem que ser rápido, porque essa glória vai desvanecendo. E quando desvanecia, ele põe o véu de novo. Ele vai correndo para falar com Deus de novo. Aí tira o véu. É assim que Moisés fazia. Mas nós não precisamos fazer mais isso. Olha o versículo 7. 2 Coríntios 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse ministério em que você está envolvido, irmãos, é o ministério do Espírito. Esse ministério do Espírito não tem a glória desvanecente. A glória é permanente. Eu estou inventando? Veja o versículo 11. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Por isso, irmãos, nós vamos entrando na presença do Senhor para ter comunhão com Ele. Por isso, irmãos, é tão importante a gente se manter na comunhão da vida.
Porque essa comunhão da vida me faz ter comunhão com o Senhor. E tendo comunhão com o Senhor, eu recebo dele a glória. E essa glória é permanente. Então eu vou recebendo um grau de glória, aí eu entro novamente nessa comunhão, eu recebo mais um pouco de glória. Como essa glória não é desvanecente, ela se acumula, não se acumula? Por isso que Paulo fala assim, versículo 18: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, porque ainda não vemos ele face a face, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por isso, irmãos, vale a pena a gente continuar vivendo assim, imersão na palavra, imersão refinada, profunda, dentro da comunhão da vida, comunhão com o Pai, comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Recebemos na comunhão mais glória, e essa glória é cumulativa, vai acumulando uma glória, mais uma glória, mais uma glória, mais uma glória, mais uma glória. Aí, irmãos, essa gestação vai se completar. Quando a gestação se completar, o que é glorioso aqui, irmão, vai se manifestar. Ó Senhor Jesus. Irmãos, os que nasceram de Deus são a nova criação. 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meu rosto físico, o meu corpo físico, ainda carrega a imagem do velho homem. Mas o que está dentro de mim, irmãos, é uma nova criatura. Nova criatura. Gálatas 6,15. Gálatas 6,15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura ou nova criação. Irmão, nós hoje estamos nessa nova criação, com a sua vida, natureza dentro de nós. Efésios 4. Efésios 4. 22 mostra que nós ainda carregamos o velho homem, mas nós precisamos desvestir, tirar como vestido, no sentido em que quanto ao trato passado, quanto à velha maneira de vida, vos despojeis, vos despojeis do velho homem, porque se você viver por ele, você vai se corromper segundo as concupiscências do engano. Engano aqui é personificado, é o Satanás, Mas, versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente, vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão ou santidade, procedentes da verdade. Por isso, irmãos, eu tenho ousadia de afirmar que no novo homem, irmãos, não tem natureza pecaminosa. O novo homem, irmãos, o novo homem foi criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Por isso, irmão, quando nós cremos em Jesus, nós nascemos do Espírito, e recebemos a vida e natureza de Deus, revestimos-nos do novo homem criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade, no qual Cristo está sendo constituído em nós, até ser Cristo, ser
tudo em todos. Colossenses 3, 10 e 11. Colossenses 3, né? E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livres, porém Cristo é tudo em todos. Irmão, graças a Deus, antes da reunião, chegaram alguns irmãos do Quênia, isso? Pudemos dar um abraço neles. E esse novo homem, nesse novo homem, não há grego, não há judeu, não há brasileiro, não há africano. Estamos sendo trabalhados com Cristo, preenchido com Cristo. Eu me refiro a esse novo homem dentro de nós. Estamos sendo o quê? Cristo está sendo trabalhado até que Cristo seja tudo em todos, porque Cristo está sendo gestado dentro de nós. Se você não gosta dessa palavra gestação, eu vou mostrar para você Gálatas 4, versículo 19. Paulo usa isso. Paulo fala assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, Paulo trabalhava para essa gestação. Paulo trabalhava para que Cristo seja formado em nós. Essa gestação, quando terminar a gestação, sabe quem vai ser formado aqui dentro? É o próprio Cristo. Cristo em mim, Cristo em você. Nós vamos fazer parte de uma entidade divina, né? Orgânica, universal. Que coisa maravilhosa. Aí tem chegado o tempo da plena filiação com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Eu preciso terminar, senão, né, toda vez eu estou sempre correndo para terminar e não consigo terminar. Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ó Senhor Jesus, você tem essa esperança, não? Se você não tem essa esperança de que, e se você não tem essa visão de que dentro de você está sendo gestado, né, algo divino, e quando terminar essa gestação, Cristo será formado de você. Se você tem essa esperança, irmãos, a esperança é que nos motiva a viver segundo a palavra de Deus. É ou não é? Por que, irmão, por que eu estou aqui me esgoelando, falando, né? Procurar sendo fiel ao Senhor, passar por você essa palavra, irmãos, dia e noite. É só isso que ocupa meu coração. Por que eu faço isso, irmãos? Por causa da esperança. Nós temos a esperança. Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Você tem essa esperança? Eu tenho a esperança da glória de Deus. Romanos 8:21, já lemos. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Colossenses 1,
27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Mas eu não entendia direito o que é esse Cristo em nós, achando só porque Cristo um dia passou a habitar em mim, então Cristo em mim é a esperança da glória. Mas agora eu entendi, irmãos, é Cristo sendo formado dentro de mim. É Cristo sendo gestado em você e em mim. Porque quando terminar essa gestação, aí vem a glória. Por isso, irmão, Cristo em mim é como essa gestação. Quando Ele for formado, é a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. Ou eu estou ficando louco, né? Ficando louco. Tito 2,13. Estou ficando louco. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vocês sabiam que quando vier nosso Senhor Jesus pela segunda vez, a sua glória será manifestada na sua vinda? Mas ao mesmo tempo que Ele se manifestará na sua vinda, a sua própria glória, irmãos, aqui dentro também sairá o Filho de Deus aqui dentro de mim sendo gestado, também completará sua gestação, a plena filiação, também vai sair daqui, ó, essa glória daqui de dentro de mim. Você sabia que essa glória vai se encontrar? A glória que é o Senhor Jesus na sua vinda e a glória do Filho de Deus de cada um de nós, vamos nos juntar. Não sei se eu estou sonhando muito, mas é isso que deve acontecer. Por isso, irmãos, Deus é justo e quem pratica justiça, vamos continuar. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Irmãos, eu quero dizer para vocês que aqui fala quem pratica. Eu vou ler para vocês 1 João 2, 29, né, versículo 29, é o último versículo da mensagem anterior. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Irmãos, graças a Deus, nós temos o que é nascido dele aqui dentro de nós. Se nós vivemos, irmãos, por essa vida que está dentro de nós, a natureza que está dentro de nós, irmãos, nós vamos praticar a justiça. Estou certo ou não? E a unção que vem do santo, que está no versículo 20 do capítulo anterior, né, vai me levar a viver uma vida de justiça e de santidade. Aí, irmãos, eu vou manifestar a vida justa e santa de Deus, né, essa vida que está em nós. E a nossa esperança é que essa vida cresça e tome conta de todo o meu ser com a sua justiça e santidade. Ele venha crescer, venha encher, que isso que está gestado dentro de mim, irmão, tome conta de mim. Começa a encher cada vez mais. Você sabe que conforme essa gestação cresce, vai surgindo, vai mudando a minha personalidade, vai sendo, né, não sei como dizer para vocês, vai sendo conformada conforme essa vida interior.
eu vou passar a agir diferente, o meu comportamento vai ficar diferente, porque essa vida está tomando conta de mim, está tendo mais força do que a minha vida natural, não é? É isso que deve acontecer. Então eu pratico a justiça. Mas o versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bom, praticar o pecado aqui significa viver habitualmente no pecado, na prática do pecado. Aqui não está se referindo a você esporadicamente for vencido pelo pecado e cometer um pecado. Não, aqui está falando da prática do pecado, viver habitualmente no pecado, né? Por isso, irmãos, quem pratica o pecado transgride a lei, que está no mesmo sentido de Mateus 13:41. Dá uma olhada, Mateus 13:41. Senhor Jesus. 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Os que praticam a iniquidade significa que praticam a anomia. O que é anomia? Nomos é lei. Anomia é sem lei. Aquele que não é regido pela lei, não é governado pela lei. Uma pessoa totalmente sem lei. Irmãos, é nesse sentido. Quem pratica o pecado vira uma pessoa sem lei. Não é governado por ninguém, né? Então, irmãos, nós hoje, de um lado, o povo de Israel, a ele foi dada a lei. Mas a lei serviu, eu já li isso para vocês, mas vamos voltar a ler, vai. Gálatas 3. Gálatas 3, 23, 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei, né, quem pratica o pecado é aquele que vive sem lei. Mas a lei serve o quê? Para que o homem não vivesse sem lei, a lei foi dada para o povo de Israel, como uma tutela, como um aio, para servir a eles, guardá-los, até que viesse Cristo. Porque quando vier Cristo, irmãos, o homem não precisa mais da lei exterior, mas nós precisamos da lei interior, da lei do Espírito da vida, a lei dessa unção espiritual que foi colocado dentro de nós. Irmãos, aí sim nós vamos obedecer a Cristo. Como você obedece a Cristo hoje na igreja? Como Cristo governa você? Como Cristo governa a igreja? Pela circulação de vida, não é? Através da sua palavra, na comunhão. Nós não estamos sem lei, não praticamos o pecado habitualmente, porque nós estamos sendo governados pela vida. Somos governados por Cristo, somos governados pela palavra da vida. Ó Senhor Jesus. E Mateus 5,17, ali diz que Cristo não veio revogar a lei. 5,17. Ele não quer que a gente viva sem lei. 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não quer dizer que alguns cristãos pensam, Cristo veio, a lei não serve mais para nada, então nós estamos sem lei. Nós somos livres, estamos sem lei. Não, não é bem assim não.
agora, irmãos, não tem mais a lei do Velho Testamento, nós temos uma lei de Cristo, a lei da vida, a lei da circulação da vida, a lei da comunhão da vida. Cristo hoje governa a sua igreja. Nós não estamos sem governo. Ou você acha que você está sem governo? Não estamos sem governo. Senhor Jesus. Vamos continuar. Onde estou? 5 e 6. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Irmãos, Cristo veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29, João Batista apresentou aos seus 2 discípulos a Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, E só que nós lemos também que Romanos 5,12, o pecado entrou no mundo pela transgressão de um só homem, e a morte entrou, e a morte passou a reinar a humanidade. Na cruz de Cristo, Deus condenou o pecado, a natureza do pecado na carne. Romanos 8, versículo 3. Na semelhança da carne pecaminosa, condenou Deus na carne o pecado. Já li isso várias vezes. E pelo seu sangue, Deus hoje pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 1,9, já também lemos várias vezes. Então, por isso, irmãos, em Cristo não há pecado. Ele tomou apenas a natureza pecaminosa, a aparência, a semelhança da natureza pecaminosa. Ele sequer conheceu o pecado. Ele nunca teve contato com o pecado. 2 Coríntios 5, 21, dá uma olhada. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmão, Cristo sequer conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado, o próprio pecado por nós, Ele não conheceu o pecado, mas ele foi feito para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, irmão, Deus leva muito a sério a questão do pecado. Por quê? E precisa lidar cabalmente com o pecado, porque o pecado impede de você participar da comunhão da vida. Ai de nós ficamos de fora da comunhão da vida. Ai de nós ficamos de fora do desfrute da palavra da vida que nós estamos recebendo todos os dias, Portanto, irmãos, não permita que o pecado vença você. Não viva na prática do pecado, Deus leva muito a sério, porque sem a comunhão da vida não há edificação da igreja, e a vontade de Deus não será feita. E quem permanece nele não vive pecando. Isto é, quem vive na comunhão da vida permanece na circulação da vida pela sua palavra, não vive pecando, porque Deus é luz. Quem está, irmãos, ativamente vivendo nessa comunhão, imersão na palavra, irmão, qualquer pecado ou qualquer vestígio de pecado, essa luz nos ilumina. Opa, tem alguma coisa errada. Então, imediatamente nós confessamos nossos pecados. Isso faz com que nenhum de nós que está vivendo nessa comunhão da vida vive na prática do pecado. Eu não é? Se vivesse na prática do pecado, você não teria essa comunhão da vida. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar. Estou tentando terminar, tá? Vamos lá. Filhinhos, versículo 7. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, praticar a justiça ou praticar o pecado não é meramente uma questão moral ou ética, mas é uma questão de procedência. Se procede de Deus, né? Ou procede do diabo. Porque o Filho de Deus veio e morreu por nós. Na cruz, Ele destruiu as obras do diabo. Quem pratica o pecado procede do diabo. A questão em pauta é a procedência e não discussão comportamental. O diabo vive pecando desde o princípio. Então é uma questão genética. Se você vive no velho homem, a sua genética leva você a pecar e viver pecando. Mas se você vive no Espírito, você vive na comunhão da vida, irmãos, essa vida vai te libertar do pecado. Você vai viver na justiça, porque é questão genética. Genética. Jesus veio para os seus, veio para os judeus, isso em João 11, já li isso várias vezes, e os seus não o receberam. Jesus disse aos judeus que procuravam matá-lo, em João 8:44, já li também várias vezes, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Por isso, irmãos, toda uma questão genética. Você está vivendo por que vida? Por qual vida? Você tem duas opções para viver. Você tem duas vidas dentro de você. Ou vive pela procedência que é do diabo ou Deus. Você quer viver por que vida? A vida do diabo ou a vida de Deus? Certo? Ó Senhor Jesus. E eu, aí vamos lá, João 8:44, já li várias vezes, não vou ler, mas vamos ler 45. João 8:45. Mas porque eu digo a verdade, não me credes, né? Se vós permanecerdes, vamos ler o versículo 31, João 8 ainda. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Irmão, como é que nós podemos viver na procedência certa? É pela palavra. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? Nos libertará, irmão, da natureza do pecado. Nos libertará da procedência do diabo, porque nós temos o que é nascido de Deus dentro de nós, sendo gestado dentro de nós. Se Deus fosse de fato vosso Pai, versículo 42, 43, não é isso? Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Irmãos, Jesus estava falando outra linguagem. O povo judeu não estava entendendo o que Jesus falava. Você entende o que o Senhor fala com você? Porque você é capaz de ouvir a sua palavra. Quem não é capaz de ouvir a sua palavra, não entende o que ele fala. Ele fala, mas não entra. Mas você ouve, você entende. Tá? Hebreus 2:14, como diz. Vamos lá. Hebreus 2:14.
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também igualmente ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o Senhor Jesus destruiu as obras do diabo, tá? E a lei do Espírito da vida, já li isso várias vezes, Romanos capítulo 8, versículo 2, a lei do Espírito da vida, irmãos, nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque dentro de mim, irmãos, há um novo ser divino sendo gestado. E eu quero viver por essa vida. Não quero viver pela vida do velho homem, né? Aí, aqui dentro dessa vida nova, tem a lei do Espírito de vida que nos liberta da lei do pecado e da morte. E João, né? Ó Senhor Jesus. Romanos 7, né? 14 a 18 mostra que o pecado ainda habita em nós. Mas Romanos 8, 14 fala, já li isso: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso, irmãos, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso está no versículo 9, vamos lá. Vocês estão percebendo que estou correndo de novo, né? Ó Senhor Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Você tem a divina semente em você? Essa divina semente foi gestada, encontrou a terra para essa semente possa crescer. E que terra é essa? Que terra é essa? É o seu coração. O seu coração recebeu a divina semente. Está sendo gestada essa vida, esse ser maravilhoso, divino, que está dentro de você, né? Então, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Esse ser aqui, que foi gerado pela divina semente, né, no solo do meu coração, não pode viver pecado, porque ele é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, né? É isso, né? Todo aquele que não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, irmãos, como é que eu sei que eu estou vivendo pela vida certa? É quando não vivo praticando a justiça, e agora acrescentou mais um elemento: quando eu amo o meu irmão. Se eu não amo o meu irmão, irmãos, é prova que eu não estou vivendo pela vida certa, pelo que é nascido de Deus. Mas se eu vivo pela vida certa, né, e porque nós temos uma semente. Eu vou terminar aqui, eu tenho mais coisa aqui para dizer, mas assim, eu vou deixar para talvez amanhã um complemento. Em 1 Pedro 1, 23, dá uma olhada. 1 Pedro 1, 23. 22, vai, desde 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmãos, quem vive pela vida de Deus, quem vive por aqui, a parte que é nascido de Deus, irmãos, ama os irmãos. O amor, com amor fraternal não fingido. Nós amamos de coração uns aos outros ardentemente. Por quê? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, a palavra de Deus entrou em nós como essa divina semente, está gestando dentro de nós esse ser filho de Deus, esse ser divino,
que está gestando e vai alcançar a plena filiação. E quando alcançar a plena filiação, irmãos, esse ser vai nascer. Quando esse ser nascer, irmãos, nós vamos ver a glória do Filho de Deus a ser revelado. Irmão, o Senhor voltará até lá. Por isso, irmãos, essa é a nossa esperança. Aleluia, amém.